Hoje à noite nós vamos conversar sobre Mateus capítulo 8, e nós vamos ali naquele pedacinho de Mateus, quando Jesus, no versículo 19, ou melhor, depois de acalmar a tempestade, vamos começar dali, no versículo 22, 8, 22, ler esse trechinho da Bíblia que se repete em Lucas capítulo 8, mas nós vamos ler um pedacinho de Mateus. Esse trecho da Bíblia, Jesus está passando por um momento muito importante do ministério dele, com muitos milagres, e de repente ele vai dizer para os discípulos: vamos para o outro lado do lago. Vamos ler. O versículo 22 diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, e chamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. As traduções antigas diziam: homens de pouca fé. E as pessoas pensavam que Jesus estava chamando-os de bule, né? De pouca fé. Aí a tradução nova mudou para não ter mais esse engano. Então, aí Jesus fala: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gesarenos, Gadarenos, como você quiser, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Interessante que o trecho depois de Lucas fala de 2 endemoniados, e esse trecho fala de um endemoniado. Foi para aquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Algumas traduções falam nos cemitérios. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado naquele homem. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Ficaram com medo, e os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Nas traduções antigas, fala que ele anunciou em Decápolis, porque na verdade eram 10 cidades mais ou menos alinhadas, numa estrada qualquer, ou num caminho qualquer, e 10 cidades grudadinhas umas nas outras.
mais ou menos como, vou falar a cidade bem grudadinha aqui, quer ver? Ó? Winter Park, Dr. Phillips, Winter Garden, tudo é grudadinho, não é? Misericórdia, como é longe o negócio do outro aqui, né? É bastante longe. Mas ele foi então para aquelas 10 cidades e pregou e deu o testemunho dele naquelas 10 cidades. Vamos orar de novo? Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe no entendimento da Bíblia Sagrada. Ajuda-nos a olhar para a Bíblia e entender o que ela quer dizer para nós hoje. Ajuda-nos a sair daqui com lições preciosas para o nosso dia a dia. É a nossa oração, no nome bendito, no nome forte de nosso Senhor Jesus. Amém. Paixão por servir. Nesse trecho da Bíblia, você viu, Jesus está fazendo milagres. Se você ler os capítulos anteriores de Mateus, os capítulos anteriores de Lucas, antes de Jesus entrar no barco e cruzar o mar da Galileia para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, você vai ver que Jesus estava numa situação muito interessante. Ele estava fazendo milagres, curando a sogra de Pedro, fazendo coisas importantes, coisas grandes estavam acontecendo, a multidão estava cercando Jesus por todos os lados, e Jesus estava, como eu posso dizer assim, no bem bom do ministério dele. O melhor do ministério dele, naquele começo de ministério. Famoso, ovacionado, aclamado pelas pessoas. E de repente o Senhor Jesus fala para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. A Bíblia não diz que Jesus falou assim, ali ó, mas eu acredito que Jesus disse para o outro lado e apontou o lado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no Mar da Galileia, eu tive uma vez lá, é um grande lago, e tão grande que o pessoal chama de mar. E quando eu fui para andar num barco, supostamente, como o barco que Jesus teria navegado, não é um barco muito pequenininho, daqui lá na parede, e nós entramos talvez umas 15 pessoas no barco, além da tripulação, que eram 4, e aí sai o barquinho no motor. E depois eles levantam umas velinhas e deixam o ventinho. E tá um ventinho furreca, eu falei, não vai nem, eu vou até dar uma soprada para ajudar, porque não vai dar nada. Gente, aquele ventinho furreca lá de cima, balança o negócio. Lá eu descobri que eu tenho labirintite e que eu vomito em barco. Eu e Anne. E foi uma confusão. E eu pensei, agora entendo o medo dos discípulos. E a gente só deu uma voltinha e voltou para o mesmo lugar, nem foi lá para Gadara. Para Gadara eu cheguei a pé, por outro lado, um outro dia. Mas é um lago muito grande, quase você não vê o outro lado lá, é bem longe mesmo. E Jesus, eu acho, apontou, vamos para lá, e deve ter dito, vamos até Gadara ou Gesara, como você quiser. Diz a Bíblia que quando eles estavam indo, Jesus deu uma cochilada. Foi dar uma encostadinha ali, e deu uma dormidinha, dormiu em cima do braço dele, e nisso veio a tempestade. A tempestade veio e não foi fácil não, começou a balançar e parecia que o barco não ia aguentar tal a quantidade de água que entrava, e Jesus dormindo, tranquilo, nada acorda Jesus. Quando a gente está bem, né, dorme um sono tranquilo, nada acorda. Quando não está bem, nem dorme, né? E quando dorme, acorda, todo momento. E Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperaram com ele dormindo, água entrando, e Jesus nada. E aí fomos lá e gritaram com Jesus, acorda, 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 nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Jesus nessa hora se levanta e fala, cadê a fé de vocês? Eu não estou aqui. Eu acho que algum discípulo pensou, mas estava dormindo, né? Se nem a gente acordar, até o Senhor morria e nem via nada. Né? E aí Jesus fala para o vento, dá um tempo, aguinha aí, dá, sossega. E tudo se acalma. Os discípulos ficam apavorados com isso, e se entreolham e falam, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Germe que não tem cérebro obedece a Jesus. A história do nosso Jonas. Água, até onde eu sei, não tem cérebro, obedece. E vento, até onde eu sei, também não tem cérebro, obedece. Nós que temos, precisamos obedecer também. E então, eles chegam do outro lado. Nas praias de Gadara, já vem um endemoniado, gritando. Vem aquele endemoniado gritando e fala, o que você quer com a gente, Jesus? E eles reconhecem Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Deixa-me dizer uma coisa para você. Os demônios
sabem quem é Jesus. Deixa eu mudar a história. O apóstolo Paulo, uma vez, lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, uma vez, estava andando por alguns lugares lá, expulsando demônio onde ele chegava. E tinha um sacerdote judeu que tinha um monte de filho. Nem lembro quantos, 5, nem lembro quanto era, 7. Esses meninos, rapazes, conversam entre eles e falam assim: olha, você viu como é que Paulo expulsa demônio? A frase, o password para os demônios saírem correndo é esse aqui, ó. Esconjuro-vos em nome de Jesus, sai dele. E aí os caras falam: vamos achar endemoniado e vamos expulsar, porque eu já sei o password. E aí então eles acharam o endemoniado e chegaram para o endemoniado, e um se segurou no outro, outro no um, e aí eles disseram: esconjuro-vos em nome do Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Diz a Bíblia Sagrada que o endemoniado, o demônio usando a boca do endemoniado, diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, vocês quem são? E caiu em cima deles, deu-lhe uma surra e deixou os caras pelados. Se tem uma coisa que o diabo gosta é de gente pelada. Olha o caso do nosso gadareno daqui a pouco aqui, né? Então, não estou dizendo que no calor a gente não pode usar um maiô, né? Pode, até em Boston a gente usa maiô. Outro dia uma pessoa ligou para mim e falou: está 90 aqui a gente está indo na piscina. Eu falei: ué, qual o problema? Aqui também a gente vai na piscina. A única diferença é que aqui a gente usa biquíni de lã, mas o resto vai, né? E outra, nem afunda, a gente só patina na piscina. Mas, então, Jesus está ali e esse endemoniado conhece Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se o endemoniado conhece Jesus, o demônio sabe onde Jesus está. Há uns anos atrás, eu era pastor numa igreja em Parque São Rafael, São Paulo. Última cidade, último bairro da cidade. Só barro e favela. E eu. Depois de Parque São Rafael, tinha o município de Mauá. Eu costumava dizer: depois de Parque São Rafael, Mauá. Era complicado, era um bairro violento, mas Deus nos deu a graça de plantar uma igreja ali. E eu lembro de um dia, uma senhora chegou na igreja e disse assim: pastor, o senhor faz oração para devolver marido? Falei: faço qualquer oração. Mas a reza é forte, que meu marido me abandonou, eu preciso de uma reza forte. Falei: ixi, aqui é forte a beça. Eu faço tudo. Outro dia eu estava descendo o elevador em Curitiba, numa casa que eu tinha ido orar, na casa de uma senhora árabe. E quando eu saí no corredor, saiu do outro apartamento, 2 por andar, prédio grande, saiu de lá uma senhora com aparentemente a sua mãe. E imediatamente a mulher árabe disse para a vizinha assim: esse aqui é o pastor da igreja, ele veio orar aqui na minha casa. Depois eu descobri que aquela jovem senhora era uma desembargadora lá em Curitiba. E quando nós entramos no elevador, aquela jovem senhora disse para mim: o senhor trabalha com energização de casa? Eu falei: trabalho, sim, senhora. Eu posso energizar tudo na sua casa, fácil. Você não tem que gastar nada, nenhum centavo. Mesmo, falei: mesmo, nossa energização é tão garantida que nós não cobramos nada. E aí essa mulher me perguntou: o senhor faz reza para trazer marido? Eu falei: faço. Lógico, e ela veio. Eu falei assim: agora, antes de trazer o marido, eu vou trazer alguém muito importante para a senhora. Ela falou: quem? Jesus. E eu expliquei para ela: se a senhora crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele por causa do seu pecado, e se a senhora crê de todo o coração nisso, e falar: Jesus entra no meu coração, ele vai entrar no seu coração, e vai te dar 4 presentes maravilhosos. Primeiro, perdão de todos os seus pecados. Segundo, ele vai te dar uma nova vida nessa vida. Ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Terceiro, ele vai te dar a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me recebe, recebe a luz, jamais andará em trevas. Ele entra e você vai viver na luz. E quarto, vida eterna lá no céu. A senhora não quer? Falou: quero. Então agora, a senhora crê? Creio. Olha aqui a Bíblia que está dizendo, está vendo? Está vendo? Crê. Então ora aqui comigo: Senhor Jesus. E ela: Senhor Jesus, eu te recebo, Pai. Aceitou Jesus. Ficou no culto daquele dia. Domingo que vem ela veio no culto. Chegou no culto trazendo uma vizinha. Sentaram no primeiro banco. Quando eu cheguei, disse assim: boa noite, porque nós falamos boa noite. Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar o culto.
Bum! A vizinha dela deu um grito, ficou endemoniada, estrebuchando no chão no primeiro culto. Eu fiquei com o microfone olhando assim, e a vizinha dela, aquela que veio para eu rezar para trazer o marido de volta, ela olhou a mulher no chão, pegou assim pelo braço, falou assim, dá licença, pastor, e arrastou a mulher endemoniada, ou saí do quadradinho, arrastou a mulher endemoniada, passou na minha frente assim, entrou numa portinha, eu só escutei, sai, sai, eu falei, nossa, está saindo no susto, porque ela gritava muito que era no susto. Aí, dali a pouco ela entra pela porta da frente do templo, senta de novo no primeiro banco com a mulher. Aí eu preguei, convidei quem quer aceitar Jesus, a mulher aceitou Jesus e tal. E eu descobri uma coisa. Basta uma semana, basta um dia, basta um segundo de Jesus entrar no seu coração, que o demônio já sabe, ele nunca mais pode com você. Nunca mais pode com você. Interessante. E aí esse demônio fala, Jesus, você veio aqui para atrapalhar a gente. Não manda a gente para o abismo. Eu não entendo nada desse negócio de demônio. Se onde que o demônio mora, se quando a gente fala está amarrado, por quantas horas, dias, semanas ele fica amarrado. Não entendo nada. Não sei se de repente o pessoal amarra com uma cordinha muito fina, ele quebra logo, eu não sei. Eu não sei onde que ele mora, onde que ele é castigado, se ele apanha, eu não sei nada dessas coisas. Mas eu sei que esse trecho, os demônios falaram assim, não nos mande para o abismo. E Jesus falou assim, estou pensando. Os demônios viram os porcos. Falou, dá para entrar no porco? Jesus falou, pode. O outro texto da Bíblia fala em 2.000 porcos. Se entrou um demônio em cada porco, naquele camarada, tinha 2.000 demônios. 2.000 demônios. Uma vez eu estava indo para Santos, sabe onde é Santos? De São Paulo a Santos, de ônibus. E eu gosto do primeiro banco porque eu acho a serra muito bonita. Né? E Padre Anchieta, né? Via Anchieta. E eu comprei, eu falei assim, moço, eu quero passagem no primeiro banco. Ele falou, pois não, me deu no primeiro banco. E aí eu me sentei com a minha mochila, e na minha mochila sempre eu tenho algum folheto, algum Novo Testamento, porque eu sei que Deus vai mandar alguém sentar do meu lado, sim ou não? Toda vez que Deus mandou alguém sentar do meu lado é para eu fazer alguma coisa, né? Aí sempre começa, quando a gente está viajando, aquela conversa idiota, né? Oi, você é daqui ou de lá? O tempo está louco, né? Nossa, e a economia? Até que a gente engata em alguma coisa. Conversa de elevador, né? Horrível. Então, aí, essa mulher sobe uma velhinha, que foi ajudada, e ela se sentou do meu lado, foi muito difícil ela se sentar, e ela sentou. O ônibus mal saiu, eu já puxei o Novo Testamento da mochila e fiquei pronto para espetar a mulher. Ela pega, me abre um livro de reza, que parecia uma agenda de adolescente. Sabe a agenda de adolescente? Cheia de tranqueira. Ela abriu aquele livro de reza cheio de santinho. Cada página era uma reza. E ela rezava mais ou menos em voz alta. Ela fazia... Aí ela pegava o santinho e rezava atrás do santinho. E próximo, falei, meu Jesus, a Bíblia Sagrada diz que atrás de cada ídolo está o demônio. Falei, meu Deus, do jeito que tem santinho nessa agenda aí, tem demônio nesse ônibus inteiro. Nessa altura tem uns 3 sentados no meu colo, porque vai caber aonde? Tanto, né? E aí eu falei para ela assim, bati no ombro dela, ela falou, pois não, meu filho. Falei, vejo que a senhora é uma mulher muito religiosa. Acho que eu já li isso na Bíblia em algum lugar. Vejo que a senhora é uma mulher muito religiosa. Ela falou, ai, sou mesmo. Eu falei, a senhora conhece esse livro? E dei um Novo Testamento que antigamente lá no Brasil chamava assim, o mais importante é o amor. Ela falou, ai, que lindo! Você escreveu esse livro? Eu falei, não, na verdade me pediram, mas eu não pude. Não fui eu. Mentira, lógico. E você acreditou, né? Então, aí eu falei, não, isso aqui é a Bíblia Sagrada. A senhora já leu a Bíblia? Ela pegou o Novo Testamento, botou no peito dela e disse assim, a Bíblia. Eu repeti a pergunta, a senhora já leu a Bíblia? Ela disse, nunca. Eu falei assim, então vou dar essa de presente para você. Ai, não,
Eu falei, não, eu vou dar de presente. Eu falei, é melhor falar que eu não vou dar, senão ela vai morrer, né? Deve estar doendo, né? Eu falei, não, eu vou dar para a senhora quer? Quero. Eu falei, mas eu vou fazer uma coisa com a senhora. Eu vou dizer os 4 assuntos principais da Bíblia, mas a senhora promete que lê a Bíblia? Não, eu vou ler todo dia. Mas quais são os 4 assuntos principais da Bíblia? E nessa altura do campeonato, o motorista já estava descendo a serra e estava de rabo de olho na nossa conversa. Aí, sabe, quando é para passar vergonha, a gente já passa, né? Aí eu falei assim para ela, o primeiro assunto importante da Bíblia Sagrada é: Deus ama a senhora e tem um plano maravilhoso para a senhora. Deus ama todas as pessoas e tem um plano maravilhoso. A senhora entende? Sim. E o segundo tema da Bíblia é que o seu pecado, a senhora é tão pecadora, todos pecaram, e o pecado vai levar a gente para o inferno. Inferno. E o terceiro assunto da Bíblia é que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para perdoar a senhora, para nos perdoar a todos. E o cara de rabo de ouvido na conversa, e meio rabo de olho, né? Aí o quarto assunto da Bíblia é que se a senhora aceitar Jesus agora, Ele vai entrar no seu coração agora, vai te dar isso, aquilo. A senhora aceita Jesus? Aceito, ela falou. Eu falei, a senhora aceita? Então todos devem aceitar. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer uma oração junto comigo, eu vou falar a oração, e a senhora repete atrás de mim, tá bom? Ela falou, tá bom. E aí então, quando eu fui começar assim a oração, Senhor Jesus, para ela falar Senhor Jesus, eu pensei, e o motorista? Então eu fazia o seguinte, eu vou falar uma oração, e a senhora repete comigo, tá bom? Tá bom? Aí, quando eu fui orar, eu fechei um olho para orar por ela, que estava com o outro aqui, e o outro aberto. Porque eu fiquei com medão. Já pensou se o motorista já estava na serra? Já pensou se o cara fecha o olho para orar? Pelo amor de Deus! Ia ser uma confusão. Aí eu entendi aquele versículo, orai e vigiai. Aí eu entendi. Mas então, depois eu conto a história dela para você, mas só para te dizer que os demônios não aguentam com quem tem Jesus no coração. Eles conhecem Jesus. E se você tem Jesus, você está com o corpo fechado. Não adianta no centro de macumba fechar o corpo. Um amigo meu foi no centro de macumba fechar o corpo. Ele voltou de lá escancarado, porque ele tinha corte aqui. Falei, cara, não fecharam, escancararam. Você falou que você queria fechar, porque eles te abriram todo. Não a resolve. Não precisa trancar a rua. Põe Jesus no coração. Põe Jesus, porque com Ele aqui dentro, quando o demônio passa perto, não passa perto, passa longe. Que Ele está aqui. E se um dia o demônio quiser bater na sua porta, você fala assim, Senhor, o senhor poderia atender a porta, por favor? Jesus abre a porta e bota a cara. E ele, amém? E aí Jesus está com essa história toda, eles entram nos porcos. Muito bem, esse é o nosso barco de hoje à noite, já acabou meu tempo. Que oração? Tirei o relógio para batizar, acho que caiu no batistério, nem sei onde está meu relógio. Que oração? 15, 8 horas está alguém... Cadê a plaquinha dos 5 minutos que eu pedi? Olha, gente, por favor, domingo que vem uma plaquinha de 10, depois uma plaquinha de 5 e depois um caba agora, tá bom? Mas tem que ser assim em português, caba agora, tá bom? Quais são as lições que nós aprendemos nessa viagem, nesse barco de Jesus, se nós queremos se desejamos ser pessoas que servem apaixonadamente outras pessoas? Se desejamos ser pessoas com esperanças de realizar os nossos sonhos, especialmente quando eles estão alinhados aos sonhos de Jesus? Tem boas lições nessa história. Tem mais ou menos 12 lições nessa história. Nós vamos fazer o barco hoje à noite, se der tempo. E domingo que vem nós vamos aportar em Gadara e ver o que é que está acontecendo lá. Primeira coisa importante que você precisa saber, se deseja ser bem-sucedido, se deseja obedecer, se deseja servir, se deseja realizar os sonhos, especialmente aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida, você precisa aprender a obedecer às orientações de Jesus. Ninguém vai falar um amém? Obrigado, está desesperado. Obrigado.
obedecer. Não é fácil obedecer. Sabe por quê? Jesus disse: entrem no barco e vão para o outro lado. Às vezes, certas orientações de Jesus são difíceis. Sabe por quê? Porque, às vezes, elas implicam em termos que deixar o lugar onde estamos. Eles deixaram o bem bom, Jesus estava pregando, curando, era festa. Eu lembro quando eu me converti na primeira igreja batista de Santo André, em São Paulo, era um igrejão, mas aquela igreja era grande demais, tinha 280 pessoas, para mim era um monstro de igreja. Eu adorava a igreja, eu era assim, mundano, mas eu não faltava um culto, não podia faltar. Ninguém acreditava que eu era crente, de tanta coisa ruim que eu fazia na rua. Mas eu era. Domingo eu ia para a igreja, o coral cantava, eu ia para o céu. Que delícia. Já fazia 6 meses que eu tinha me convertido e assim, já tinha mudado 2%. E aí Deus falou comigo através de um culto, que Ele que me queria como pastor. Outubro de, 1900 bolinha. 32 anos atrás, mais ou menos. 34 anos atrás. Eu não sabia bem o que era, mas eu fui lá para frente, chorando. A igreja olhou para mim e falou... Eu soube depois que era assim. Aí eu chorava no ombro do pastor. E o pastor chorando, desesperado. O que eu faço com essa coisa? Isso era outubro. Em janeiro eu fui para o Seminário Teológico Batista de São Paulo. Meu pastor era doido, não tinha nem me convertido direito, me botou no seminário. Aí eu fiquei tão animado com esse negócio de ir no seminário, eu pensei, agora no seminário, eu vou todo dia à noite no seminário, e eu vou estudar a Bíblia. Eu acho que deve ser assim, um pedaço do céu o seminário teológico. E aí eu desci para o basement, chamava porão no Brasil. No porão, que tinha uma mesa de ping-pong, e eu vi o meu pastor, eu vou falar o nome dele, Edson Queiroz. Eu vi meu pastor jogando ping-pong, e ele gritava, e dava com aquela força na bolinha, e ele dava gargalhadas quando ele fazia o outro perder. Eu falei assim, meu pastor não é crente. Nossa, agora eu sei porque Deus me trouxe aqui para converter o meu pastor. Porque se ele fosse crente, ele ia perder toda hora, porque ele quer amar as outras pessoas. Não, ele destruía. E quando alguém estava jogando bem, ele dizia assim, vai orar um pouco, se consagra, depois volta, que está ganhando tudo. Eu falei, meu Deus, que lugar que eu caí. Seminário teológico. Demorei de tirar o carro, murcharam os pneus do meu carro. Roubaram minha Bíblia. Entrava na sala de aula, tinha um mané que escreveu, quem colou o apagador no teto? E eu ficava procurando. Eu era inocente. O seminário acabou com a minha inocência. Mas aí eu falei, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Ele me botou para cuidar de criança na igreja. Espero que os pais me perdoem. E aí, no final do primeiro ano de seminário, ele falou, escuta, você quer ser professor de criança ou pastor? Eu falei, pastor. Ele falou, tem um bairro chamado Parque São Rafael. Sabe onde o Judas perdeu a bota? É depois, ele fez bolha no pé. É longe o negócio. O negócio é tão longe, para você saber onde é, você tem que esperar chover. Quando a meteorologia fala assim, hoje vai chover em pontos isolados. Está chovendo na congregação, é lá. Aí eu fui. E metade do meu primeiro ano de seminário, comecei a trabalhar com a congregação. Quando eu terminei o seminário teológico, fiz em 5 anos, porque o QI não permitiu fazer só em 4. E quando eu terminei o seminário teológico, eu tinha uma igreja com 57 membros, dos quais 37 eu batizei, porque eu os ganhei para Cristo durante o tempo do seminário. E nasceu a primeira igreja, Igreja Batista do Parque São Rafael. Muito interessante, mas deixar a igreja de Santo André
Foi muito difícil. Eu queria sentar no banco e ver o coral, especialmente a coral. Como é bonita essa coral. Tinha umas coral bonita na igreja, era muito bom ficar naquela igreja. Foi muito difícil deixar a igreja. Aí eu fiquei no Parque São Rafael 4 anos. Eu trabalhava na Fiesp, 8 horas por dia, e chegava de fim de semana e ia para a congregação. De noite para o seminário e depois ia para a congregação, que virou igreja. E aí chegou um dia que Deus nos separou para eu ser pastor da Igreja Batista de Vila Prudente, igreja ucraniana. A igreja naquela época tinha 55 anos de idade, fazia 2 que eles tinham parado os cultos em russo e começado os cultos em português. A igreja tinha 17 membros, 8 fundadores, ou afundadores, eu não lembro como é o português, que eu chamei depois dos irmãos colunas da igreja, porque você empurra, eu não saio do lugar, gente, é impressionante. E aí, fazia tudo errado, sabe? Aqui eu também estou fazendo, um dia eu vou contar os que eu já fiz de errado no primeiro mês, aqui ainda tenho vergonha, mas depois que passar a minha vergonha eu conto para vocês, o que eu já fiz de errado, vocês não vão acreditar no que eu já fiz de errado. Não é sério, eu estou falando sério, é sério mesmo, é para chorar agora, daqui uns 4 meses eu vou começar a rir, mas ainda estou traumatizado. Contei para minha esposa, ela falou, meu amor, você acha que o pastor David vai te mandar embora? Eu falei, embora não, mas me matar ele vai, amor. Você tem uma ideia do que eu já aprontei aqui. E aí eu cheguei lá naquela igreja russa, foi muito difícil a adaptação. Teve um dia que eu falei, meus irmãos, vamos orar pelo Brasil, porque a coisa aqui está russa. No outro domingo vim com uma gravata vermelha para ver se agradava os velhinhos. Nada. Foi difícil. Mas daquela igreja cresceu, ficou 300 e tantos membros. Nós abrimos uma congregação na Boca do Lixo em São Paulo. Com travesti, prostituta, menino de rua, prostíbulo, cafetina, detenção. E eu ia toda sexta-feira, 4 da tarde, voltava domingo para o culto. Era muito interessante, mas não era fácil. Não era fácil. Fiquei 14 anos na Boca do Lixo. Eu passava nas ruas prostitutas. Pastor, como vai? Bem, filha, você está bem? Ai, atravessa aqui, pastor, preciso do teu abraço hoje. Aí eu abraçar a prostituta do lado da rua. Eu lembro que uma vez um pastor, já falecido, está com o Senhor, graças a Deus, ele ligou para minha casa e disse assim, gostaria de falar com o reverendo Nivaldo Nassif. Minha esposa disse, o meu marido não está, quem está falando? Aqui é o pastor Lopes, conhecido como príncipe dos pregadores batistas. E ele disse para minha esposa que eu gostaria de estender um convite ao seu amado esposo para ser pregador no retiro de jovens da nossa igreja. E minha esposa, distraída, disse assim, pastor, ele está com as prostitutas na Boca do Lixo, só volta amanhã cedo. Amanhã cedo eu dou o recado para ele, se o senhor quiser ligar de volta. Nunca mais, homem, está no céu, graças a Deus que ele está lá, não precisei vê-lo aqui. Lá em cima Deus já explicou tudo, acho. Era complicado aquele assunto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu amei as prostitutas, os travestis, os detentos e os meninos de rua. Um dia eu conto as histórias de lá para você. Mas foi difícil quando Deus falou assim, vai para o Uruguai ser missionário. Eu não queria largar. É difícil deixar onde a gente está acostumado. É difícil deixar o povo que a gente ama. Fomos para o Uruguai. Depois o Senhor falou, acabou o tempo do Uruguai, volta para o Brasil, para a Boca do Lixo. Depois da Boca do Lixo, Deus falou, agora você vai ser co-pastor do Pascoal Piragini, na primeira igreja batista de Curitiba, High Society. E chegou eu de tênis, jaqueta, cabelo e boné. Quase me mataram. Me tiraram da igreja, me levaram para o cabeleireiro, barbeiro, sei lá o que, me deram banho, cortaram minha barba, me botaram um terno, e eu fui duro para o púlpito, assim, não sabia nem me mexer com aquilo. Foi uma adaptação difícil. Mas aí, 5 anos depois de viver e conviver com uma das pessoas mais incríveis desse mundo, que é o pastor Pascoal Piragini, Deus falou, vai ser pastor em Boston, a primeira igreja, olha o nome da igreja,
Primeira Igreja Batista Brasileira da Grande Boston. Porque lá, aqui não tem a Grande Area, Orlando Area, qualquer coisa assim. Eu fui lá para ser pastor, aí pensei, vou ser pastor nos Estados Unidos. Cheguei, a igreja tinha 157 membros. Em 4 anos foi para 680. Eu era um sucesso, pensava. Aí veio a crise, os meus defeitos se afloraram. O velho Nassif brigou. Eu brigava todo dia com a ovelha. Todo dia. Aí a crise veio, minha igreja baixou para 220 em 2 anos. E eu pensei, eu devo ser leproso. Quando eu cheguei lá, a minerada de Valadares, de Curvelo, chegava para mim e dizia assim, pastor, estou garrado. Você sabe que mineiro não fala a última sílaba de jeito nenhum, né? Estou garrado. Pastor, estou garrado. Eu falei, o que significa isso? Estamos juntos, conta comigo, que deve todo mundo garrado. Oh, que delícia. Quando veio a crise, eu só escutava minerado dizer assim, pastor, estou vazando. Estou vazando. Não foi fácil. Aí chegou o dia de Deus, fala assim, está na hora de sair dessa igreja. Vai ser pastor de hispano. E eu fui ser pastor de hispano. Como esses irmãos sofreram com o meu espanhol. Mas como foi difícil deixar. A minha filha mais velha estudou o 1º grau em 11 escolas diferentes. Ela é sã e salva por milagre. E nisso tinha um filho com síndrome de Down, que fugiu de casa, que aprontou um monte, fez tanta coisa. Como era difícil deixar. Como dói ainda o meu coração de saudades dos amigos que ainda nem deixei direito lá em Boston. Mas de vez em quando nós precisaremos obedecer, mesmo que não for no momento confortável a mudança. Porque lá tem algo melhor de Deus para a gente. Amém? Que oração? Ah, está ali, 7h55. Oh, eletrônico bonito, essa igreja é moderna. Pensei numa cartolina com um pincel, aqui, iPad. Quem pede tem. Então, segunda coisa importante que eu aprendo nesse versículo da Bíblia Sagrada. Quando obedecemos a Deus, não estamos isentos de enfrentamentos, de tempestades. Tem gente que pensa assim, vou obedecer, vou ler a Bíblia, todo dia um versículo. Vou dar o dízimo do bruto, para agradar mais a Deus. Vou na igreja, e quer saber? Vou em té orar. Porque eu fazendo tudo isso, não vou ter problema. Estou guardado. Não vou ter problema na vida. Não é verdade. Deixe-me dizer uma coisa para você. Tem três tipos de sofrimento na vida da gente. 3. Que é aquele sofrimento que você tem que sofrer porque o privilégio da existência exige sofrimento. Se um dia uma bactéria pegar você e você não tiver febre, falar, não, a bactéria me pegou, não sinto nada, morre na hora. Tem que sofrer para saber que tem uma bactéria. Tem sofrimentos que são pedágios para poder continuar andando. Foi difícil nascer. Quando eu estava na barriga da minha mãe, era o melhor lugar do mundo para mim. Ar-condicionado, comida, conforto, problema nenhum. Mas 9 meses depois, tocou uma campainha e minha mãe falou, sai. Sai. Puxaram. Foi difícil, eu chorei pra caramba, ainda tomei uns tapas para chorar. Depois vai crescendo, né? Sofrimentos, mudança. Né? Virei criança. Criança é um passarinho, né? A idade da gente é igual dos passarinhos, né? Parece um pardalzinho, pula para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Depois cresce mais um pouco, crises, porque vai entrar na adolescência, e a gente vira andorinha. Voa, pensa que está voando nada, só dá dando volta, não vai para lugar nenhum. Adolescente é um burrão, pensa que sabe tudo, só sabe mexer em computador. Mas tem crise. E depois a crise da juventude. Outro dia minha filha falou, eu não gostei desse negócio de ser jovem. Por quê? Muita responsabilidade. É crise. Aí jovem é a época do gavião, caçando. Só caçando. Depois cresce mais um pouco, vira
adulto, formado, com filho, com dívida, com cartão de crédito, com loan modification, não é? Crise. Essa é a idade da águia, né? Sábia, voos planejados, retos, sem perda de tempo. Depois chega na minha idade. É a idade daquele passarinho chamado condor. Condor aqui, condor ali, condor. Condor em tudo que é lado. Fiquei com dor de batizar hoje. Estou com dor ainda. Mas aí, sabe qual é a crise da minha idade? A Hebe Camargo morreu. Porque meu filho mandou 4 fotos dela no caixão e eu não sabia se era a Hebe Camargo, não tinha nada. Era ela? Pois é, esse é o problema da minha idade. Você lembra do professor fulano? Morreu. Você lembra daquela moça naquele lugar? Morreu. Qual é a crise? Meu Deus, eu sou a bola da vez. A gente sofre na vida, é natural sofrer. O segundo tipo de sofrimento é aquele sofrimento que as pessoas infligem sobre nós por causa dos nossos compromissos com Jesus. Compromisso com a verdade, compromisso com a moral. Outro dia um guarda me parou, não vou falar quando, outro dia eu te conto. Um guarda me parou e... Faz o que da vida? Sou pastor. Mas tinha que contar, não podia mentir, aí sofre. Mas ele fala, eu sou crente, persegue. Terceiro tipo de sofrimento são aqueles sofrimentos aos quais nós nos submetemos, porque desejamos servir a Deus, custe o que custar para nós, e não importa o sofrimento que vamos enfrentar, queremos servir. Mas há sofrimento, tem tempestades. Eu vou terminar aqui dizendo para você isso. Ser obediente não nos isenta de tempestades, mas nos permite interpretar corretamente os fatos da vida. Deixe-me dizer, você meteu o barco da tua vida em águas as quais o Senhor nunca te mandou navegar por elas. E você está lá por sua própria conta, ou quem sabe até em desobediência, você está navegando. A primeira tempestade que se levanta, você pensa assim, ai, 2 coisas você pode pensar, ou as 2 juntas. Ai, Deus está me castigando, porque eu não devia estar aqui, eu sabia, isso é castigo de Deus. Número 1. Número 2, ai, isso é Satanás, eu dei brecha, eu estou na desobediência, eu não estou na luz, eu estou nas trevas ele tem poder, e agora ele vai me quebrar. Por quê? Por que você pensa assim das circunstâncias da vida? Por quê? Porque você desobedeceu. Mas se você é obediente, Jesus falou, navega por estas águas, vai por aí, e no caminho vem uma tempestade, como você sabe que você está em obediência, a sua interpretação dos fatos e circunstâncias da vida é outra. Você fala, ei tempestade, isso é provação para ver se eu estou na fé, mas ninguém me tira desse caminho, porque se Jesus mandou eu vou passar. Ou a outra coisa, Satanás, está se levantando? Pois, pode sair fora, que o meu barquinho vai passar e agora. Por quê? Porque na obediência você tem uma melhor e uma correta interpretação dos fatos da sua vida. Amém? Domingo que vem, nós ainda vamos falar sobre as dificuldades que temos nas jornadas de Jesus, quando encontramos os amigos da jornada sem fé. Enfrentar a falta de fé dos companheiros de jornada não é fácil, mas depois vamos chegar em Gadara. Espero que você volte aqui, para saber se o seu barco vai afundar ou não. Volte aqui domingo que vem. Mas agora, eu queria orar por você. Queria orar por você 2 orações. A primeira oração eu vou fazer agora. A segunda, depois que o culto estiver no último louvor, naquele cantinho, quem quiser receber oração especificamente, ser ungido, nós vamos naquele cantinho. A primeira oração que eu quero fazer por você agora é essa. É você alguém que tem metido o barco da sua existência em águas as quais jamais o Senhor indicou para você? É você alguém que, sabendo que Deus não quer você metido com essa gente, não quer metido você com esse tipo de negócio, não quer você metido com esse tipo de circunstâncias, não quer você aí, você sabendo, mesmo assim você está aí, e agora está tomando as bordoadas, e não tem poder para sair dessa situação, mas hoje você quer dizer, Senhor, assume o comando,
assume o comando, dirige o barco da minha vida. Sabe por quê? Deus é bom, é gracioso, sempre perdoa, mas só no ambiente da obediência é que a Bíblia nos garante a possibilidade da presença de Jesus no barco. Se você quer Jesus no barco da sua existência, certifique-se de que você quer navegar nas águas que Ele deseja que o seu barco navegue. Se você é uma dessas pessoas hoje, fala: Senhor, eu estou arrependido, eu reconheço que a minha vida está dando no que está dando, porque eu, sabendo da sua vontade, decidi direcionar o barco da minha vida em outra direção, mas hoje eu me arrependo e te peço, assume o timão, pega o timão do barco, conduz o Senhor o barco da minha vida, pois eu quero a sua presença, eu quero o milagre, eu quero a bonança nas tempestades dessa vida, e eu quero chegar no porto seguro da realização dos meus sonhos e projetos de vida. Se você é destes, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Não tenha medo nem vergonha, apenas quero orar por você. Senhor Jesus, eu me coloco de pé porque eu quero te dizer, o dia inteiro eu fico flertando com outros ventos, com outras águas, mas eu te peço, Deus, não arranca as tuas mãos do timão do barquinho da minha vida, não me deixa navegar por águas que não são as da sua vontade para mim. E assim para cada irmão e irmã, cada família aqui representada, que o Senhor entre nestes barquinhos, redirecione o barco da vida deles, entra lá dentro e começa a transformar a tempestade em bonança, começa a trazer alívio, e Deus descortina o horizonte para os teus filhos e filhas, mostra para eles aonde o Senhor os vai levar, as bênçãos que o Senhor tem por eles, esperando por eles no porto seguro de suas vidas. Deus, realiza milagre, perdoa pecados, perdoa desobediência. Oh Deus, ouve a oração dos teus filhos e das tuas filhas, perdoa, age, realiza milagres, eu te peço, no nome forte de Jesus Cristo, amém e amém, amém, graças a Deus.